Olá, galera do nono ano. Vamos agora para a nossa próxima aula de discussões de equações nesse momento, tá bom? Fiz aqui uma resolução da letra D da aula passada, do exercício 4 da aula passada, tá? Então vou mandar a foto da resolução para vocês e vou fazer um comentário breve aqui antes da gente chegar na próxima explicação. O que eu fiz aqui? Primeiro passo. Essa fração é igual a essa fração. Eu tirei o MMC. O MMC ficou tx menos 2, que multiplica x menos 1. Esses dois, dividido por esse, sobra esse. Esse vezes t, tá aqui. Esses dois, dividido por esse de baixo, sobra esse. Esse vezes 2, tá aqui. Cancelei o denominador, porque eu já fiz o acerto nos dois membros da igualdade. E aí eu apliquei a distributiva, t vezes x, tx, t vezes menos 1, menos t. 2 vezes tx, 2tx, 2 vezes menos 2, menos 4. Passei os que tem x para o primeiro membro, ficou tx menos 2tx. O que não tem x para o segundo membro, menos t passou para cá mais t. t menos 4. Coloquei o x em tx menos 2tx, deu menos tx. E deixo o x em evidência, passo menos t dividindo. Quando eu passei o menos t dividindo, eu fiz um jogo de sinal. Ó, mais e menos deu menos e menos deu mais. E acabei arrancando o sinal do t. Quando é que essa expressão aqui existe? Quando é que essa expressão que está aqui vai existir? Quando t for diferente de zero. Quando t for diferente de zero, que é o denominador, essa expressão tem solução. E a solução conjunto verdade é menos t mais 4 sobre t, desde que o t seja diferente de zero. Essa é a resposta para o exercício número 4, que está lá na página 61, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui, página 64, tá bom? Nós vamos começar agora a discussão de uma equação ax² mais bx mais c, que está lá na página 60, parte teórica, tá? Então presta bem atenção nisso aqui. Quando eu tenho uma equação nesse formato, ax² mais bx mais c igual a zero, primeiro, se o meu a vale zero, a minha equação vai ficar assim, ó, bx mais c igual a zero. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Tá? Se o meu a valer zero, o meu b for diferente de zero e c for diferente de zero, aí o meu verdade vai ser menos c sobre b. É uma equação de primeiro grau. São os modelos que nós vimos na aula passada. Se o meu a valer zero e meu b valer zero, e c for diferente de zero, olha o que eu tenho aqui, ó. Verdade igual vazio. Porque eu vou ter zero aqui e aqui um número diferente de zero. Por exemplo, 5. 5 é igual a zero? Não é. Então, meu verdade vai ser vazio. Agora, se o meu a valer zero, se o meu b valer zero e c valer zero, aí eu tenho verdade igual a reais. Tenho 0x mais 0x² mais 0x mais 0 igual a zero. Verdade vai ser todos os números reais. Tá bom? Mas esses três casos aqui, eu estou recaindo em equações de primeiro grau. A minha fórmula, a equação do segundo grau, ela cai numa equação do primeiro grau por conta do a. Todos eles eu estou falando que o a vale zero. Agora prestem atenção que eu vou falar quando o a for diferente de zero. Tá? Se a for diferente de zero, eu tenho ax² mais bx mais c igual a zero. Se a for diferente de zero e meu delta for maior que zero. Lembra do delta? A diferente de zero e delta maior que zero. Aí o meu verdade vai ser menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. O que isso significa, Ronan? Quando eu tenho um a diferente de zero e um delta maior que zero,
significa que eu tenho x' e x duas linhas, x1 e x2. Essas duas respostas é o x' e x duas linhas, tá bom? Aí você tem que resolver a equação. Se eu tenho um A diferente de zero, mas tenho um delta igual a zero, aí o meu verdade vai ser menos B sobre 2A. Tá certo? Se o meu delta vale zero, eu cancelo o delta da forma, sobra menos B sobre 2A. Tem uma resposta só no verdade. Agora, se o meu A for diferente de zero e o meu delta for menor que zero, aí o meu verdade é vazio, porque não existe raiz de delta, porque o delta é um número negativo, tá bom? Então prestem bem atenção nesses três modelos que estão aqui e nesses três modelos. Lembrando que esses três modelos recaem em equações de primeiro grau, porque o A é zero. E aqui, nesses aqui, equações de segundo grau, porque o A é diferente de zero. Tá joia? Aqui na página 60, vocês têm um resuminho, um quadro resumo, ó, falando todos esses casos aqui que eu acabei de citar para vocês, tá? Isso aqui é um quadrozinho resumo, né? Tem aí A igual a zero e A diferente de zero, com 3 soluções para cada, tá bom? Vamos para o exercício resolvido número 4. Sem resolver a equação, mostre que x ao quadrado menos 502x mais 151 igual a zero tem duas raízes reais distintas. Sem resolver, né? Eu não preciso resolver. Tem que mostrar que isso aí tem duas raízes. Bom, se tem duas raízes, é esse modelo aqui de cima, ó. Delta maior que zero, porque delta maior que zero tem duas raízes. Então vamos copiar aqui essa número 4. Vamos anotá-la. Eu tenho x ao quadrado menos 502x mais 151 igual a zero. Se eu for fazer o delta dela, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 151. Gente, esse número negativo ao quadrado vai dar um número positivo. E menos 502 ao quadrado vai dar um número muito alto. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 151, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Um número muito grande, menos 604, vai dar um valor positivo. Portanto, tem x' e x duas linhas. Tem duas raízes. Tá joia? É maior que zero. Se é maior que zero, é um número positivo. E se é um número positivo, tem duas raízes. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí, né? Vamos agora para esse próximo exercício aqui, tá? Continuando. Próximo exercício traz aqui, ó, discutir e resolver a equação p-1 x ao quadrado menos 2, que multiplica p menos 2x, mais p menos 7 igual a zero. Bom, para discutir essa equação, primeiro passo, eu vou pegar o p menos 1 e vou igualar a zero. Então, p igual a 1. Se o p for igual a 1, vai zerar isso aqui. 1 menos 1 é 0. 0x ao quadrado dá 0. Tá? Então isso aqui some. Vai dar 0x ao quadrado. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2x. E 1 menos 7 dá menos 6. Menos 6 igual a 0. Isso aqui zerou. 2x igual a 6. X igual a 6 dividido por 2, x igual a 3. Então já achei uma possível solução, né? Se o meu P valer 1, eu caio numa equação de primeiro grau, resolvo a equação de primeiro grau, minha solução vai ser 3. Tá certo? Agora, se o P menos 1 for diferente de 0,
P menos 1 diferente de zero, eu vou recair numa equação de segundo grau. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Ó. P menos 1 diferente de zero, eu tenho um P diferente de 1. Aí eu tenho uma equação de segundo grau, tá? E aí eu vou para o delta. Delta é igual B ao quadrado. Quem é o B? Quem está fazendo o papel do B? Menos 2 vezes P, menos 2P. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. B ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é P menos 1, vezes o C, que é P menos 7. Isso aqui é meu delta, tá? Aí eu tenho quadrado do primeiro, 4P ao quadrado, menos 2 vezes primeiro vezes segundo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, menos 16P, mais quadrado do segundo, mais 16. Aqui eu tenho menos 4, que multiplica P menos 1 vezes P menos 7, vai dar P ao quadrado, menos 8P, mais 7. Vou fazer a distributiva. Então vai ficar delta igual delta igual 4P ao quadrado, menos 16P, mais 16, menos 4 vezes P ao quadrado dá menos 4P ao quadrado, menos 4 vezes menos 8P, 4 vezes 8, 32, mais 32P, menos 4 vezes 7 dá menos 28. Menos 28. Resolvendo isso aqui, 4P ao quadrado positivo, 4P ao quadrado negativo. 32 menos 16 dá 16P. Eu tenho 16 menos 28, vai dar menos 12. 16P menos 12 é o meu delta. E aí, pessoal, quando P for diferente de 1, eu tenho esse delta aqui. Esse delta tem 3 situações para ele. Ele pode ser maior que zero, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser menor que zero. Então, ó, 3 situações para o delta. Se 16P menos 12 for maior que zero, 16P maior que 12, P maior que 12 sobre 16, que simplificando, 3 quartos. Se o P for maior que 3 quartos, eu tenho x' e x duas linhas. Tenho duas respostas. X' e x duas linhas. Vou ter 2 resultados. Se o P for igual a zero, 16P menos 12 igual a zero, 16P igual a 12, P igual a 12 sobre 16, que é 3 quartos, né? Aqui maior que 3 quartos, tá? Aí eu tenho uma resposta só, x' igual a x duas linhas. Agora, se 16P menos 12 for menor que zero, eu tenho um P menor que 3 quartos. Aí eu tenho um delta negativo e o meu verdade vai ser conjunto vazio, tá bom? Então são as 3 situações. Como eu cheguei numa expressão com letra para o delta, pode acontecer isso ou pode acontecer isso, tá bom? Lembrando que nesse caso nós já estamos encarando P-1 diferente de zero. Então recai em equação de segundo grau realmente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí. E agora nós vamos para a aula 92 e 93. Nós vamos começar essa aula hoje, mas vamos finalizar ela só na próxima semana, tá bom? Exercício número 1. Determine sem resolver a equação a quantidade de raízes reais. Não use calculadora, é só pelo delta. Faça o delta e determina quantas raízes tem. Igual o exemplo 4 que eu fiz agora há pouco na lousa. Faz só o delta. Fez o delta, deu um valor maior que zero? Tem 2 raízes. Fez delta, deu igual a zero? Tem uma única raiz. Fez delta, deu menor que zero? Não tem raízes. Verdade vazia, tá bom? A A, a B e a letra C
vocês vão fazer nesse molde. Só resolve o delta e fala se tem uma, duas ou nenhuma raiz. Tá certo? Então façam isso e na próxima aula nós vamos dar continuidade aí o exercício 2, exercício 3 e assim por diante. Forte abraço a vocês, tudo de bom. Tchau, tchau.